Olá, meus alunos! A gente vai começar mais um mês de atividades remotas e para esta semana nós daremos uma estudada e uma revisada nas equações do segundo grau. A gente vai aprender algumas técnicas de resolução da equação do segundo grau e alguns tipos dessa equação, ok? Bom, vamos começar a explicação do conteúdo analisando algumas situações, tá certo? Olha a situação 1. A professora de artes deixa eu aumentar aqui, quer um painel retangular para a exposição educativa. Ela quer um painel que tenha 600 centímetros quadrados de área, mas ela quer o painel com 10 centímetros a mais no comprimento do que a largura. Então, aí a gente tem duas informações que a gente vai precisar. Primeiro é a informação da área desse painel, a forma do painel, que é a forma retangular. No caso, são três informações. A forma do painel, a sua área, que aí é 600 centímetros quadrados. E também temos a informação de quanto a mais ela quer na largura. A partir dessas informações, dá para ser montada a seguinte figurinha esquemática: um retângulo. Como nós não sabemos as medidas, sabemos apenas a área, que é toda essa região aí pintada do retângulo. Como nós não sabemos a medida e nem o comprimento, apenas sabemos que o comprimento é 10 centímetros a mais do que a largura, ou vice-versa. Então, a gente vai montar a figura com as medidas algébricas. Olha, sabemos que para determinar a área de um retângulo, nós devemos multiplicar o comprimento com a largura. Então, o comprimento é x mais 10. Por que mais 10, professora? Porque essa professora de artes quer que a largura ou o comprimento tenha 10 centímetros a mais. Vamos ver aqui, representado por 10x. Aqui, só para a gente tirar a tema. Mas ela quer o painel com 10 centímetros a mais no comprimento. Então, o comprimento era x somado a 10. E a largura é x. São medidas algébricas porque nós temos as informações delas. Então, a gente agora tem a seguinte expressão: x mais 10, que multiplica x. De onde surgiu isso? É a fórmula de área da figura retangular. Base ou comprimento vezes largura ou base vezes altura dá no mesmo. Então, o comprimento é x mais 10, a largura é x. Então, aí nós temos um produto de um binômio por um monômio. Então, neste caso, a gente vai realizar a multiplicação pelo processo distributivo. O número que está fora do parênteses vai multiplicar todos os dois que estão dentro. Então, x vezes 10 vai dar 10x, tá aqui embaixo, ó, 10x. E x vezes esse x aqui vai dar x ao quadrado. Multiplicação de mesma base, a base é x, a gente repete ela e soma o expoente, né? Então, fica assim a expressão, x ao quadrado mais 10x. Isso aqui é a minha expressão algébrica para esta área. Quanto é que o problema diz que a área vale? A área vale 600. Então, x ao quadrado mais 10x é igual a esses 600 aí. E o que é que nós temos? Uma equação do segundo grau. Até então, ainda não se tem uma equação do segundo grau na ordem correta, porque ela é tipo ax2 mais bx mais c igual a zero. Então, ela ainda não está igualada a zero, ela ainda está na sua forma a ser desenvolvida, ok? Então, bem, passando esses 600 para o outro lado, igualando a equação a zero, fica a equação do segundo grau. X ao quadrado mais 10x menos 600 igual a zero, ficaria a equação do segundo grau na variável x, tá? Eu esqueci de passar para o primeiro membro 600. Vocês já sabem, para ser equação tem que estar igual a zero, ok? Isto aí é uma equação do segundo grau. Só recapitulando, por que ela é do segundo grau? Primeiro, porque o maior grau aí do monômio, de toda essa expressão, é 2. Então, o grau da equação é dada pela soma dos monômios de maior grau, dos expoentes dos monômios de maior grau, ok? Ou pelo monômio de maior grau, no caso de ser mesma incógnita, como é o caso aí.
É equação porque existe a presença de uma igualdade, ok? Então, por isso é equação do segundo grau. Então, a equação do segundo grau com uma incógnita. Chama-se equação do segundo grau com uma incógnita toda a equação expressa nessa forma. Essa forma aí que nós temos, já x2 mais bx mais c igual a zero, ela é a forma algébrica de toda e qualquer equação do segundo grau. Ela é representação algébrica, ok? Então, aqui, ó, onde x é a incógnita, é o valor a ser descoberto. A, B e C são números reais com A diferente de zero. A é o coeficiente do termo em x2, B é o coeficiente do termo em x e C é o coeficiente de termo independente de x. E no caso é o nosso x0. Como assim, professora? Ora, o primeiro número que acompanha o x ao quadrado é o valor do A. O segundo número, que acompanha apenas o x, o primeiro grau, é o valor do b, coeficiente b. E o c é o nosso termo independente ou dependente do x0, ok? E para que vai se ver essas informações? Bem, é porque existe uma fórmula que resolve toda e qualquer equação do segundo grau, conhecida como fórmula de Bhaskara, certo? E ela utiliza os valores de A, B e C. Na sua fórmula é A, B e C os valores contidos nela. Então, por isso que é bom a gente conhecer bem a escrita algébrica da equação do segundo grau para identificar quem é A, quem é B, quem é C, que vai lá para a fórmula de Bhaskara, ok? Então, bem, aqui, ó, vamos ver aqui esses exemplos de equações. São equações do segundo grau, elas estão igualadas a zero, estão vendo? Todas estão igualadas a zero. Então, são equações já na sua forma organizada. São do segundo grau, porque o maior grau, perdão, do termo aí dependente é 2 em todas, ó, 5T2, Y2, 4Z2, 7M2. Então, do segundo grau. Beleza. Quem é a incógnita nesse caso da letra A? É x. Incógnita é aquele valor que eu vou descobrir. Na letra B, a incógnita é P. Na letra C, a incógnita é T. Na letra D é Y, na E é Z e na F é M. Beleza? Então, a incógnita é aquele valor que eu tenho que descobrir na equação. Não é obrigatório ser sempre x ou y, como vocês estão vendo aí. Tá certo? Aí elas vêm escritas em qualquer letra do nosso alfabeto. Certo? Aqui, quem é o termo A nessa equação da letra A? O termo A é o que acompanha o x2, o termo de maior grau, no caso, 3. O nosso B é o que acompanha o termo de grau 1, de grau intermediário, no caso, é o nosso 4. E o termo C é o valor independente, ou que acompanha o nosso termo dependente de grau 0, x0, ou apenas o termo independente, C igual a 1. Aqui, vamos para cá. Ó. Quem é o valor de A? Tem só P ao quadrado, então o valor de A é 1, temos 1P ao quadrado aí. Olha na letra, no seguinte, o valor do B. O valor do B tem menos 5. O sinal, ele faz parte do coeficiente, tá certo, gente? Então, o nosso B aí é menos 5. E o nosso C, que é o nosso termo independente, ou que acompanha o x0, é 1, ok? Vamos para cá. Quem é o coeficiente A, né, na expressão menos 5T2? É o nosso menos 5. Quem é o nosso B? No 7T é o nosso 7. E o nosso C, que acompanha o T0, ou o valor independente, é o menos 2. Então, assim dá para vocês identificarem o que é coeficiente, incógnita e grau, não é verdade? Coeficiente é o termo que multiplica o valor dependente, de qual ele depende, o valor da nossa incógnita. Ou ainda é o número que acompanha a letrinha, no português que vocês entendam. Coeficiente é esse número que acompanha a letrinha, a nossa incógnita, ok? Forma normal, perdão, ou reduzida da equação do segundo grau. São essas aqui que eu quero que vocês tenham atenção, porque a forma reduzida,
ou ainda incompleta, são formas que dá para resolver por processos especiais. Tem o processo da soma e o produto, tem a fórmula de Bhaskara, tem os processos de fatoração, tá? Bom, mas só para a gente frisar, a forma reduzida, e que não é incompleta, é diferente, a forma reduzida é quando a equação ela está nos seus termos balanceados. Tem 3 termos no primeiro membro e apenas um no segundo, e que é sempre o zero, é um termo nulo no segundo membro. Então, no primeiro membro, que é antes da igualdade, nós vamos ter o termo ao quadrado, o termo elevado à primeira e o termo elevado a zero, ou apenas um independente, tá certo? Que é, no caso, essas equações aqui e essas de cima que a gente viu, elas estão na forma reduzida. Essas aqui, ó, A e B e C estão na forma reduzida, que eu digo já estão desenvolvidas e prontas para serem solucionadas. Ó, aqui, ó, nós temos aqui no primeiro membro 3 termos, x ao quadrado menos 7x mais 10. São os 3 termos. No segundo membro, nós temos o termo nulo, que é a igualdade de zero. Então, a equação ela está na forma normal, pronta para ser solucionada, quando ela está nessa forma aí, igualada a zero, e os 3 termos, ou 2 ou 1 apenas, que no caso são as incompletas, no primeiro membro, ok? Todos dependentes e independentes no primeiro membro. Tipo aqui, ó, essa letra B, ela só tem 2 termos. Ela tem y2 visíveis, né? y2 menos 81 igual a zero. Mas existe aí o termo C, o termo B, que é 0x, 0y no caso. Não aparece, quando não aparecer os termos, é zero, ok? Aqui é completa, a letra D é uma incompleta tipo AB, ó, menos 6m2 mais m. Nesse caso, o nosso C é zero, tá bom? Quando não aparece um dos termos, ele é zero. Então, são equações na forma normal, tá certo? Quando ela está igualada a zero, todos os termos dependentes e independentes do lado de cá, tá bom? Então, veja alguns exemplos da equação do segundo grau com uma incógnita que serão representadas na forma reduzida, aplicando o princípio aditivo e multiplicativo das equações, tá certo? Então, a gente vai ver aqui algumas das formas que a gente vai utilizar para resolução ou simplificação, que são esses aí, o princípio aditivo ou multiplicativo. Olha só, nós temos aqui x2 menos 16 igual a 48. Essa equação, na letra A, ela está na forma normal, reduzida? Não. Por quê? Porque há termos semelhantes aí a serem simplificados, a serem reduzidos. E nesse caso, a equação ela não está pronta. Pode acontecer de na resolução, redução dos termos aí, aconteça de o x2 ou y2 ou qualquer incógnita ao quadrado dê zero, fique anulada. E no caso aí a equação já muda de lado, ela já não é mais do segundo grau, vai ser do primeiro, né? Então, bem, olha só, essa equação ela não está completa, há termos semelhantes. Nós temos 16 negativos e 48. Ela não está igualada a zero também. Então, 16 e 48 são 2 termos semelhantes, porque são independentes. No caso, a gente vai aproximá-los no mesmo membro. Então, 48 está no segundo, como eu tenho que igualar a zero, tudo que estiver nesse segundo membro, eu vou trazer aqui para o primeiro, certo? Então, vamos lá. 48, essa primeira parte, ó, x2 menos 16, já está no membrinho certo, porque todos os termos da equação tem que estar no primeiro membro. Só quem está errado é 48, então nós trazemos ele. Tá mais aqui, mudou de lado, mudou de sinal. Porque no caso, a gente muda a operação e não seu sinal, ok? Aqui ele estava somando, aqui ele vai passar subtraindo. E aqui a gente tem, ó, menos 16 menos 48. Nós temos soma de 2 números inteiros, que segundo a nossa regrinha simplificada, sinal igual, você soma e repete o sinal. 48 mais 16 é 64. A equação é tipo AC, incompleta, ó, x2 menos 64 igual a zero, tá certo? Aqui, ó, mais um exemplo de organização. Eu tenho y2 mais 2y igual a 3y mais 1. Então, tudo que estiver aqui, ó, no segundo membro, vai ter que vir para o primeiro para igualar a zero a equação. Nesse caso,
A gente vai repetir quem já está certo, quem já está no primeiro, sempre é esse procedimento. Então, nós já temos y2 mais 2y, vai ser repetido até o final, até a gente proceder com a simplificação, a redução dos semelhantes. E o que tá aqui no segundo, ó, 3y mais 1, a gente leva para o primeiro. Tudo que a gente mudar de lado, vai mudar de operação, que vocês conhecem como mudar de sinal. Eu tenho aqui 3y que estava somando com mais 1. E vai então vir menos y. Esse menos y vai vir subtraindo o primeiro membro. Os termos do primeiro membro semelhantes. Eu tinha no segundo mais 1. Ele então vai vir para o primeiro, subtraindo os termos independentes do primeiro membro. Então, 3y mais 1 passa menos 3y menos 1, igual a 0. Então, aqui é só seguir com a redução. Então, y2 nós só temos 1, vai repetir até o final, certo? 2y menos 3y. São sinais diferentes sempre é diferença. Na diferença, matemática significa subtração. Então, sinais diferentes, tu vai diminuir e dar o sinal do maior. Então, 3 tiro 2 fica 1y. E o sinal do maior, quem é maior deles dois, considerando o seu módulo, que é o valor de maior módulo, é 3, sinal negativo do menos 3. Menos 1 igual a 0. Por que menos 1 repetiu, professora? Porque só tem ele independente, não tem nenhum outro mais, ó. Estão vendo aí? Só tem ele. A equação já está na forma normal, ok? Aqui são outros exemplos de equação do segundo grau, gente. Só que são exemplos de equação de segundo grau que não está reduzido. Para a equação tem que estar igual a 0. E tem que ter apenas 3 termos no primeiro membro. Tem que ser um trinômio no primeiro membro, tá certo? E no segundo tem que ser 0. E não tá nessa forma, que é a nossa forma algébrica vista lá em cima. Ax2 mais bx mais c igual a 0. Então, a gente tem que realizar o desenvolvimento de toda a expressão até chegar no trinômio de baixo, final, igual a 0. Então, aqui a gente tem o quadrado da soma de 2 termos, que é um trinômio, vai resultar em um trinômio, né, quadrado perfeito. E aqui nós temos um termo independente 7, que multiplica o produto de 2 binômios diferentes, ó, que é o m mais 8 e o m menos 7. Eles são binômios porque são 2 termos, tá certo? 2 monômios. Então, bem, pelo quadrado da soma de 2 termos, nós temos o que a gente resolve da seguinte forma, pelos 3 passinhos. O quadrado do primeiro termo, nós temos 3m. Então, 3m ao quadrado dá 9m2. Mais o dobro do produto dos termos. Então, o produto dos termos aí do binômio, 3 vezes 1 é 3. O dobro de 3 é 6, 6m. Mais o quadrado do segundo termo daqui. O segundo termo de 1 é o 1 mesmo. Então, aqui, o 7 já tá prontinho, não tem parênteses, não tá sendo multiplicado com nada, é repetido. Então, aqui, este sinal de menos é um menos 1. Antes desse parênteses tem um 1 subtendido. Então, ele vai multiplicar os sinais de dentro desse parênteses aí. Ok? Vai modificar os sinais de dentro. E aí, sim, tu vais multiplicar com a frente. Tá certo? Bora lá. Ó. Menos por mais dá menos m. Menos m vezes m dá m2, certo? Porque a gente somos expoente. Aí, ó, menos com mais 8 fica menos 8, sinais diferentes é sempre menos. Aí, fica 8 vezes 3 dá 24, tá lá na frente, que no caso dá mais 24, porque é menos 8, que vai ficar aqui, ó, menos 8 com menos 3 dá 24. E este 5, professora? Porque este m aqui vai multiplicar também o 3 lá dentro. Olha só, menos m, ó, vai ficar aqui menos m, não sei se dá pra vocês entenderem, ó, vai ficar menos m, que multiplica menos 3. No caso, sinal igual fica mais 3m, ok? Aí, aqui vai ficar, ó, menos 8... vezes m. Menos 8 vezes m dá menos 8m. Lembra que o primeiro m vezes menos 3, menos m vezes menos 3 tinha dado mais 3m? E aqui deu menos 8m. Então, mais 3m menos 8m dá o nosso 5m. Eu fiz de uma forma mais direta para não ficar muito extenso o slide. Então, esse 5m é o resultado
já dá simplificação desses dois produtos. Menos 8m vezes o menos 3 e menos 8 vezes o m, certo? Tá aqui, ó. Quando a gente realiza esses produtos todos, fica uma expressão extensa, como vocês estão vendo aí, ó. Mais M2, 9M2, mais M2, mais 6M, mais 5M, mais 1, menos 7, menos 24. Então, para ficar a equação na forma normal ou reduzida, a gente reduz os termos semelhantes, começando sempre pelas semelhanças, óbvio. O que estiver ao quadrado, tu resolve. Quem eu tenho ao quadrado? Eu tenho 9m2 e mais 1m2. Eu já resolvi eles dois, dá 10m2. Quem eu tenho apenas m? M apenas eu tenho 6 e o 5. Eu somo eles dois, porque sinais são iguais, dá 11m. Quem eu tenho sem m? Eu tenho 1 e tenho menos 7 e tenho menos 24. Então, eu resolvo os três, certo? Desculpa. Aqui, ó. Mais 1 menos 7 dá menos 6. Menos 6 com menos 24 dá menos 30. Igual a zero, e tá aí feita a nossa equação do segundo grau, tá certo? Aqui é outro exemplo de equação, até então tá fracionária, porque não tá desenvolvida, tá? E a gente desenvolve essa equação. A gente trabalha com o MMC de x menos 4 mais 2 mais x, que vai dar 2x, que multiplica x menos 4. Tem um procedimentozinho que vocês viram no 8º ano que chega a esse resultado aí, certo? Quando vocês resolverem toda essa expressão, vai dar essa expressão longa aqui, ó. 2x2 mais x2 menos 4x menos 4x mais 16 igual a zero. Aqui, você reduz x2 com x2, x com x e termos independentes com termos independentes. Então, ó, 2 com 1 dá 3, menos 4 com menos 4 dá menos 8, e mais 16, como não tem outro termo, ele é repetido. Estão vendo? Então, essa é a forma reduzida, olha. Tá bom? Aí são só técnicas de como a gente chega a uma equação do segundo grau. Agora, a gente vai para a resolução, gente. Para a gente resolver equações do segundo grau incompletas, existem algumas técnicas, que é pelo processo da fatoração, tá certo? Ou também pelo fator comum em evidência. Vamos ver aqui algumas técnicas. Olha, a gente vai aprender a resolver, vocês viram, deram uma estudada nisso o ano passado, quando eu dei uma revisada com vocês e me aprofundei já no final do ano nas incompletas, a B e a C. Então, aqui a gente vai rever como é que resolve a equação tipo AB. A tipo AB, ela vai ter dois termos dependentes, concordam? O termo A e o termo B. Então, bem, ó, o quadrado de um número real positivo é igual ao seu quíntuplo, determine esse número. Então, a equação aí, ela está na forma de situação problema, nós temos de montá-la. Ele diz o quadrado de um número real. Como ele não cita qual número é, nós vamos ter que chamá-lo de alguma coisa, ou A, ou B, ou C, ou D, aí eu chamei de x. Então, o quadrado desse número x é x ao quadrado, concordam? E ele diz, ó, o quadrado de um número real é igual ao seu quíntuplo. É igual, então vai ficar x2 igual ao quíntuplo dele. O quíntuplo não é 5 vezes x. Aqui tá a expressão, ó, o quadrado de um número real, x2, ele é igual ao seu quíntuplo, 5x. Então, a gente organiza essa equação, a gente já viu que tem que ficar igual a zero. Fica x2 menos 5x igual a zero. Então, a equação está na forma AB. Aliás, está na forma correta, normal, incompleta, tipo AB. Essa é a forma reduzida. Vou mostrar como se resolve pela técnica do fator comum em evidência, tá? Olha só. Só um minuto. Então, bem, gente. Então, eu vou ensinar vocês a resolverem pela técnica do fator comum em evidência. A equação ficou assim, ó, quando a gente organizou igual a zero. x2 menos 5x igual a zero. Então, pela técnica do fator comum, tu procura qual termo é comum a todos os termos aí da equação. O que é que tem nos dois termos da equação tipo AB? Igual. Nós temos x no primeiro e x no segundo, estão vendo?
Então, no primeiro e no segundo termo. Então, o nosso fator comum que vai ficar em evidência é o nosso x. Por em evidência, é por ele na seguinte forma, olha. X, se eu ampliar aqui. X, aí abre parênteses, cadê? Aqui, deixa eu ampliar. X, você vai abrir parênteses. Aqui. E vai realizar as divisões. Fator como em evidência, tu vais dividir o termo da equação AB, completa, reduzida, forma normal, por esse fator que tu puseste em evidência. Então, a equação é x2. x2 dividido para x dá x. O segundo termo é menos 5x. Menos 5x dividido para x. Ó, x e x você cancela, fica apenas o menos 5, né? Porque x1 com x1 dá 0, dividido. Então, ficou assim a expressão, ó, x que multiplica x menos 5 igual a 0, ok? Então, bem, agora, tu vais fazer o seguinte, o primeiro termo, a primeira raiz, a equação de segundo grau, toda ela possui duas raízes, tá certo? A do tipo AB possui duas raízes reais, onde uma delas é nula. Então, a primeira raiz, o x1, uma linha, vai ser sempre 0. Então, tu pega este primeiro x aqui, que é o nosso fator de evidência, e iguala ele a 0. Aqui, ó. X igual a 0, estão vendo? X igual a 0 já é a nossa primeira raiz. Ok? Aí, agora, a gente vai calcular a segunda raiz real. Pelo parênteses, o binômio aqui, ó, x menos 5. Então, tu pega esta expressão igual a 0. X menos 5 igual a 0. E aí, tu resolve a equação do primeiro grau que ficou aí. X menos 5 igual a 0. Então, esse menos 5 vai para o segundo membro. Na equação do primeiro grau, só pode ficar no primeiro membro ou no segundo membro os termos dependentes e independentes, isolados, separados. Então, tu faz no primeiro ou no segundo. Então, menos 5 passa para o segundo lado, mais 5. Então, fica x igual a 5. Então, as duas raízes é 0 e 5. São 0 e 5. Então, como o problema nos pede um número real positivo, concluímos que o número procurado é o 5, ok? Só um minuto. Pronto, gente. Deixa eu ver aqui, já. É assim que vocês resolvem a equação tipo AB pela técnica do fator comum em evidência, tá certo? Agora a gente vai ver a resolver as equações incompletas, tipo AB ainda. Eu queria mostrar pra vocês a tipo AC, porque a AB é sempre aqui. Vamos resolver a tipo AC. A tipo AC, ela é uma equação do segundo grau, onde tu resolve ela de uma forma muito simples, extraindo a raiz quadrada do fator independente, que vai para o segundo membro, certo? Então, olha só, do quadrado de um número real, subtraí 2 e obtive 34. Qual é esse número? Ele não fala qual é o número, ele diz um número, então pode ser qualquer um, ok? Então, a gente vai chamar de x, eu chamei de x, pode ser qualquer incógnita, A, B, C, qualquer letra do alfabeto. Então, x, do quadrado de um número real, então de x ao quadrado, eu subtraí 2 e obtive 34. Então, ó, x ao quadrado, tirei 2, ficou igual a 34, tá? Aqui, ó, a expressão montada. Agora, a gente vai reduzir os termos semelhantes para deixar ela na forma normal, reduzida, certo? Então, a gente vai passar para o primeiro membro esse 34 para poder igualar a 0. Ele tá mais, passa subtraindo, tá somando, passa subtraindo. Então, ficou menos 2 menos 34. Sinal igual, você soma e repete o sinal. Vai dar 36 negativos. Aí, agora, para resolver, você leva esse 36 para lá. Tem também uma outra forma de resolver, sem trazer o 34 para depois levar o resultado da soma. De uma forma mais direta. Por exemplo, aqui eu fiz pelo método didático, que é trazendo o 34 igualando a 0. Mas, como é tipo assim, no final vai ter que levar o 36 para o outro lado, não é melhor levar o 2 para o segundo membro? O 2 está subtraindo aqui, ó, tá menos 2. Então, eu levo ele mais 2 para lá. Então, fica x ao quadrado igual a 34 mais 2. Aqui eu não fiz, eu tô só falando para vocês. Então, fica 36. 34 mais 2, 36. A raiz quadrada de 36, você extrai a raiz dos dois lados, de ambos os membros. Então, vai dar 6. A raiz quadrada de 36 é 6.
Como toda equação do segundo grau tem duas raízes, a do tipo AC não é diferente, vai ter duas raízes, só que elas são iguais, porém de sinais simétricos, sinais opostos, uma positiva e outra negativa, ok? Pronto, é assim que se resolve os dois tipos de equação. Aqui tem alguns exemplos mais de resolução desse tipo de equação, tá certo? Até pela propriedade fundamental das proporções que eu mostrei para vocês. Então, tem aí muitos exemplos de como vocês resolverem. Aí, aqui tem até a fórmula de Bhaskara, olha. Aqui eu mostrei pelo discriminante, que é o nosso delta. Esse triângulozinho, que é o delta aí dentro, equivale a b ao quadrado menos 4ac, é isso aqui. Daí a importância de saber quem é A, quem é B e quem é C lá no início que eu expliquei. Porque as equações completas, todas as equações, afinal, podem ser resolvidas nessa forma aí, tá certo? Só que eu não vou mostrar elas para vocês agora. É mais pra gente aprender a resolver pela técnica da fatoração, fator comum em evidência e etc. Tá bom? Então, vocês vão fazer o exercício que tá aí. E eu vou aguardar as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Boa tarde.